Vou te ensinar a estudar de forma ativa e você nunca mais vai esquecer o que você estudou. Se você é estudante, você com certeza já viveu a experiência de estudar e logo depois de um tempo ter a sensação de que não lembrava de nada do que estudou. Isso acontece porque nós somos ensinados a estudar de uma maneira errada durante toda a nossa vida. Por isso, nesse vídeo eu vou lhe ensinar a forma mais eficiente de se estudar e lembrar do conteúdo estudado. E vou te mostrar como rasgar os seus resumos e mapas mentais vai te deixar muito mais próximo da sua aprovação. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Bom, o que é o estudo ativo? Estudar de forma ativa é você estudar de modo a favorecer a sua memorização de longo prazo. O que é isso? Existem dois tipos de memória, a de curto prazo e a de longo prazo. Quando você consome o conteúdo de uma maneira passiva, ou seja, lendo, assistindo uma videoaula, de uma forma que você está apenas recebendo o conteúdo, sem forçar muito o seu cérebro a fazer coligações e a forçar um tipo de memorização diferente, a forçar uma utilização daquela informação. É como se você só estivesse recebendo informações e não fizesse nenhum tipo de exercício para forçar que essa informação seja trabalhada pelo seu cérebro. Então, quando você consome apenas de forma simples e direta o conteúdo, você está estudando de forma passiva. O estudo ativo é quando você força o seu cérebro a puxar e a trabalhar as informações que você estudou de maneira independente. Ou seja, você tira as muletas, você tira qualquer tipo de consulta e força o seu cérebro a puxar e a utilizar essa informação. E esse tipo de estudo favorece que a sua memorização e a repetição dessa prática faz com que você acesse as informações e com a maior frequência que você acesse essa informação sem consulta, isso faz com que o conhecimento seja transferido para sua memória de longo prazo e assim você sempre terá essa informação acessível para você. Pensa, você não precisa nem pensar para lembrar o nome dos seus pais. Por quê? Porque você já fez esse exercício tantas vezes que já se tornou uma prática e uma informação natural do seu cérebro buscar. Por isso que você não precisa fazer esforço para lembrar dessa informação, porque ela já está na sua memória de longo prazo. Quando você estuda um material de uma maneira passiva, ou seja, você só recebe a informação sem muito envolvimento emocional ou sem nenhum engajamento mental para para auxiliar a sua fixação e memorização, você simplesmente coloca a sua informação na memória de curto prazo. É o que a maioria das pessoas fazia na época da escola. Quando você ia estudar para uma prova, você estudava na véspera e todas aquelas informações estavam na memória de curto prazo, e aqueles que tinham uma habilidade em conseguir acumular maior número de informações na memória de curto prazo, conseguiam no outro dia fazer uma prova bem feita e sair com a nota razoável para conseguir passar na prova durante ensino médio, ensino fundamental, médio e até na sua faculdade. Mas quando nós vamos para provas mais objetivas, mais nacionais e mais difíceis, como concurso público, como o Enem, como vestibular, ou como uma prova com mais conteúdo e com uma incerteza da sua data, isso faz com que apenas acumular conhecimentos na memória de curto prazo seja desnecessário e não seja uma prática ideal, porque assim você não vai ter prazo suficiente para conseguir acumular essa informação e a quantidade de informação que você precisa armazenar não é coerente com essa memória. Então você precisa jogar a sua informação para a memória de longo prazo e assim fortalecer e fazer com que o seu cérebro busque essa informação de uma maneira mais acessível. Você só faz isso utilizando o estudo ativo, que é aquele estudo que você tem engajamento emocional, força o seu cérebro a buscar as informações que você quer memorizar sozinho. Obviamente, esse tipo de estudo, ele carece que primeiro você saiba as informações. Por isso que quando eu explico a minha metodologia, e se você não conhece a minha metodologia, nós temos vários vídeos explicando aqui, e se você quiser mais aprofundado, tem o mapa da aprovação no primeiro link da descrição aqui embaixo, que é o treinamento no qual eu te ensino a minha metodologia de estudos, e que eu te ensino a forma realmente eficiente e verdadeira de você conseguir estudar de uma maneira eficiente e passar no seu concurso. Mas primeiro você carece de uma necessidade de conhecer o conteúdo. Isso não quer dizer que na primeira vez que você for estudar o material, sim, você vai ter que fazer um estudo mais passivo para conhecer o conteúdo. Depois, quando você entrar na sua fase de revisão, aí sim você vai trabalhar com estudos ativos para memorizar o conteúdo. É bom a gente fazer essa distinção, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender essa diferença. Primeiro você precisa conhecer o conteúdo. Conhecer não é memorizar. A fase de memorização, ela vai estar presente na revisão do conteúdo. Primeiro você precisa conhecer o conteúdo e entender do que se trata. Depois você passa para revisar ele, para memorizar e acumular ele na sua memória de longo prazo, para no dia da prova você não só entender
mas como também memorizar. Mas o processo de entendimento do conteúdo favorece a memorização. Porque, por exemplo, quem nunca, e eu sou uma pessoa muito assim, eu prefiro entender a lógica por trás do argumento para que, quando eu for responder uma questão sobre um determinado assunto, eu entendendo a lógica, eu não fico agarrado a lembrar o artigo X ou Y, mas entendendo a lógica, como a estrutura funciona, eu consigo aplicar essa lógica na questão e ver se o argumento que a questão me traz se encaixa a lógica ou não. Então, são dois processos de igual importância e que você precisa saber como utilizar uma metodologia correta nos dois processos. Primeiro, para entender o conteúdo e a lógica por trás, que é de suma importância, e depois para conseguir memorizar esses conteúdos e, obviamente, também as decorebas necessárias que vão cair na sua prova e que você precisa ter esses dois conjuntos, o entendimento e a memorização consolidada, para na sua prova você ter o melhor desempenho possível. E por que o estudo ativo ele é tão importante? Vamos pensar, gente. Hoje em dia, todos os alunos estão tendo acesso às mesmas ferramentas, materiais e conhecimentos. Antigamente, fazer um curso preparatório, ter um mentor, era um diferencial. Hoje em dia, com a democratização do estudo, ter acesso a bons conhecimentos, bons materiais e boas metodologias está ficando cada vez mais barato. Isso faz com que a maior parte dos seus concorrentes tenha acesso a essas informações. Então, basicamente, a maioria de todos os seus concorrentes, estudantes, concurseiros, estão estudando pelos mesmos materiais. E basicamente os materiais, quando são bem aplicados, eles trazem as mesmas incidências de cobrança. Ou seja, basicamente todos os alunos estão vendo as mesmas coisas, estão estudando os mesmos assuntos e até mesmo nos mesmos materiais. Então o que vai diferenciar os alunos que são aprovados daqueles que não são aprovados? É a metodologia no qual ele emprega nesses mesmos materiais e nessas mesmas informações para conseguir memorizar. Então, vão ter as pessoas que vão estudar de forma passiva e, se você conseguir estudar de maneira ativa, você vai ter acesso a essas mesmas informações que os seus concorrentes, mas você vai conseguir memorizar mais conteúdo e de maneira mais rápida e mais eficiente. Então é por isso que você precisa aplicar algumas dessas técnicas no seu dia a dia de estudos, que eu vou explicar mais na frente, para que você consiga memorizar de uma maneira mais eficiente o conteúdo e assim ganhar uma vantagem competitiva nos seus concorrentes. Mas Daniel, se eu preciso memorizar de uma maneira ativa, por que você disse na introdução que resumos e mapas mentais me atrapalham nesse processo? Vamos ser bem conscientes. Não são todos os tipos de resumo e mapas mentais, e a depender da estratégia que você utiliza, que faz com que eles sejam ineficientes. O que acontece? Geralmente, o aluno ele constrói um resumo de maneira incorreta. Vamos para o primeiro ponto. Se você está construindo materiais de revisão em momentos incorretos, você não sabe o que exatamente cai nas provas para você montar esse material de revisão. Vamos supor que você esteja fazendo a primeira leitura. Na primeira leitura você não tem como saber quais são os temas de maior incidência, quais são os pontos mais importantes, e assim, se você cria um material com essa característica, você vai colocar informações desnecessárias no seu material de revisão. Outro ponto que pode acontecer é você colocar por achismos informações no seu material de revisão, nesses resumos, por achar que aquele assunto é importante, mas não levando em consideração se você memorizou ou não aquele conteúdo. Porque se você já memorizou o conteúdo, ele não precisa estar no seu resumo. E isso vai fazer com que você coloque também informações desnecessárias nesses resumos e mapas mentais. E qual que é o problema de você ter informações desnecessárias nos resumos e mapas mentais? O ideal é que o material de revisão seja o mais enxuto possível e o mais fácil de ser consumido. Por quê? Acredite, eu já tive resumos grandes e é muito provável que, se você tiver resumos e materiais de revisão muito grandes, você não vai utilizá-los, você não vai conseguir revisar, porque se ele é muito grande, a tendência é que você rejeite a revisão, e se você não revisa uma informação, você esquece ela, porque você precisa estar sempre renovando, principalmente quando são informações alheias ao nosso dia a dia e alheias à nossa rotina. Quando você consegue colocar algo na sua rotina, no seu dia a dia, isso favorece, obviamente, a memorização, porque você vai ter acesso repetidamente todos os dias com aquela informação, com aquele tipo de atividade. E é assim que o processo de memorização funciona. Você repetir acesso, forçar o seu cérebro a buscar ou a executar determinada tarefa, fazendo com que a repetição e o conhecimento se unam para que você consiga ter o resultado que você espera. Que no nosso caso é lembrar das informações. Então, se você tem esse material muito inflado, a chance de você não utilizá-lo, e aí você vai perder dois tempos, né? Você não vai revisar, então você vai esquecer, e você vai ter perdido muito tempo montando esse material de revisão ineficaz.
Outro ponto que pode acontecer também, e geralmente as pessoas então, se o problema é eu criar um material de revisão, eu vou comprar um material de revisão pronto, ou vou utilizar os resumos que são disponibilizados, os materiais, aí tem os passos estratégicos, os mapas. Tudo isso pode ser interessante a depender da estratégia. Por exemplo, se você tem pouco tempo num pós-edital para estudar determinado conteúdo, você não vai ter uma preparação completa e aí você quer estudar por esses materiais para você ver só os pontos principais da matéria. Beleza, não é uma estratégia ideal, mas situações desesperadas podem demandar medidas desesperadas. Mas entenda que para revisar, o seu material de revisão tem que ser específico para você. Por quê? De nada adianta você ter informações que você já memorizou lá. Então não adianta você querer que um terceiro que está querendo vender o conteúdo, o material dele para o máximo de pessoas possíveis, consiga ser específico e desenvolver um material de revisão específico para você. Então tenha isso em mente. O material de revisão ele tem que ser específico para você, porque ele precisa abarcar apenas as informações que você não consegue memorizar. E esse é o grande problema de mapas mentais e resumos, porque eles são difíceis de ser elaborados. E quando você consegue resolver esse problema transferindo, terceirizando a responsabilidade de reformular para outra pessoa, ele também é ineficaz porque ele não fica específico para você. Ele não fica específico para suas necessidades, que é o que o material de revisão é necessário. Daniel, mas e se eu criar um resumo, um mapa mental específico para minhas necessidades? Aí, sim, correto. Mas aí eu vou te explicar que essa metodologia já existe e muitos concurseiros aprovados já utilizam, que nada mais é do que um caderno de erros. Que é, apesar do nome ser diferente, é a mesma metodologia e a mesma ideia por trás do caderno de erros. Se você não sabe o que é um caderno de erros, nós temos vídeos aqui no canal onde explicamos como fazer um caderno de erros. Se você quiser coisas mais aprofundadas, no mapa da aprovação, nós também comentamos a respeito da montagem e de como deve ser feito um caderno de erros. Mas então, como eu devo estudar ativamente? Basicamente, você deve forçar o seu cérebro a buscar as informações necessárias para compreender e necessárias para responder a maior parte das questões. Então, a primeira atividade que você deve implementar para conseguir estudar ativamente é responder questões sem consultas. Aqui no nosso canal nós somos o maior defensor possível do estudo por questões. Por quê? Porque na sua prova, seja qualquer prova que você for fazer, você vai responder questões. E como tudo na vida, a experiência te traz potencial e maior qualidade de evolução. Quanto mais vezes você repete uma atividade, melhor você fica nela e mais você se adapta. Além disso, quanto mais questões você faz, mais você conhece o estilo de cobrança da banca, como é cobrado, quais são as pegadinhas das questões, quais informações do conteúdo mais caem e, principalmente, quando você erra uma questão, traz consigo várias informações estratégicas, que é, esse assunto não está bem memorizado por você, esse assunto precisa ser melhor trabalhado e conforme esse assunto precisa ser melhor trabalhado, ele precisa ser inserido no seu material de revisão para que você tenha mais contato com essa disciplina, com essa matéria, com esse assunto, para que você consiga fechar todo o ciclo e ter mais contato com esse assunto, para que ele seja melhor consolidado no seu cérebro e na sua memorização. Outro ponto muito interessante para que você comece a fazer é fazer muitas discursivas, elaborar discursivas sem consulta. Quando você elabora uma discursiva, faz um texto dissertativo sobre temas, basicamente, sobre estudos de casos, pegando conhecimentos e aplicando em um caso específico, e elaborando um conhecimento, uma estratégia, e elaborando 30 linhas de conteúdo sobre determinado assunto, conhecimento aplicado em um caso, você está forçando o seu cérebro a buscar informações e trazendo essas informações em forma de argumentos para o papel. Então, treinar discursivas pode ser crucial se ela vier a ser uma fase do seu concurso, que esses grandes concursos têm discursiva como uma fase eliminatória e classificatória, mas também vai fazer um grande bem para a sua memorização, forçando o seu cérebro a buscar. Por isso, gente, é que mesmo que você fique nervoso, mesmo que você tenha medo de não estar 100%, de não lembrar de tudo e de ter o medo do fracasso, de não conseguir ser perfeito, você precisa se colocar nessa situação indesejável, desconfortável, tá? Mas que é primordial para o seu crescimento enquanto aluno. Você precisa se colocar numa situação de que você precisa forçar o seu cérebro a lembrar, e isso é doloroso porque nem sempre você vai lembrar, nem sempre você vai lembrar de tudo, e você vai se sentir frustrado de não estar conseguindo elaborar 100% bem essa atividade. Mas é esse processo de buscar essa informação o máximo possível
é que vai fazer você melhorar pouco a pouco. É uma analogia muito bem feita com a academia, no músculo, na musculação. Quanto mais você dá o seu máximo, você força o seu músculo e extrai o máximo de potencial dele. Nem sempre você consegue fazer as 12 repetições do exercício que tá lá na sua ficha. Mas, se você tem que fazer 12 repetições, mas você dá o seu máximo e atinge 10, você tá evoluindo pouco a pouco. Daqui a algum tempo você vai conseguir fazer 11, depois você vai conseguir fazer 12, mas só o processo de você dar o seu máximo e forçar o seu músculo a tentar dar o máximo dele está favorecendo o crescimento. E assim é com o seu cérebro no seu estudo. Você forçar, dar o seu máximo, mesmo que a um primeiro momento esse máximo não seja o ideal ou o que você gostaria de estar fazendo, esse processo de exigir do seu cérebro buscar essa informação, mesmo que seja difícil, é primordial para a sua evolução e para a sua memorização de maneira eficaz. Outro ponto muito interessante e uma estratégia que você pode utilizar para conseguir estudar de forma ativa é o uso dos flashcards. E o que consiste o flashcard, né? Basicamente, você pode utilizar uma folha de papel e de um lado você coloca a pergunta e de outro lado você coloca a resposta. Assim você tem uma visualização da pergunta, força o seu cérebro a buscar a informação para conseguir responder sem a consulta, mas aí você só vira e já tem a resposta de forma rápida. Hoje tem várias ferramentas que favorecem e podem te auxiliar nesse processo. Nos flashcards tem um Anki. Muitas pessoas me perguntam também do que eu acho sobre fazer o caderno de erros pelo Anki. O ideal, gente, e como eu já disse, é que o seu material de revisão seja o mais enxuto possível e o mais acessível possível. Então, todas as ferramentas que tornam o seu trabalho menor, isso vai economizar mais tempo e vai te dar mais tempo disponível para conseguir estudar o seu material. Então todas as ferramentas são bem-vindas, desde que ela seja editável, para que você consiga tirar, colocar e trabalhar a informação que está dentro do material de maneira fácil e simples, e que seja de fácil acesso por você. Então o que eu sugiro? Eu utilizei o Anki? Não. Por quê? Porque eu não sabia utilizar a ferramenta. E na minha cabeça, o processo de aprendizagem de eu utilizar uma nova ferramenta que eu não consegui não valia a pena, porque eu já estava fazendo um material no Word e aquilo ali estava acessível, eu já sabia como fazer, e mais valia eu continuar naquele processo para evoluir com a minha metodologia do que aprender a utilizar uma nova ferramenta e perder esse tempo de aprendizagem de uma nova ferramenta que poderia ser mais evolutivo, sim, mas eu preferi seguir no simples, no fácil, no que eu já estava acostumado a fazer e que já me trazia bons resultados. Então, vale a pena fazer o caderno de erros no Anki? Claro, desde que você não perca tempo com isso, desde que essa ferramenta te traga mais benesses do que trabalho, né? O ideal é que seja o mais tranquilo possível. Da mesma forma que as pessoas falam, Daniel, eu posso fazer o meu material de revisão numa folha de caderno? Claro que pode, só que aí sempre que você for trabalhar essa informação, você vai ter que apagar, você vai ter que escrever, vai ser mais trabalhoso e vai ter uma dificuldade na edição do conteúdo, na segurança, porque se cair um café em cima do seu caderno, você perdeu o seu material. Mas se você tiver isso no Word, você consegue apagar, você consegue editar, você consegue rever, consegue salvar, consegue colocar na nuvem, deixando tudo na maior segurança. Então, para mim, o bom e velho Word me parece ser a solução mais simples e ideal. Mas se você tiver alguma ferramenta que você consiga inserir no seu estudo que te traga mais velocidade, celeridade, acessibilidade e edição de uma maneira mais prática e rápida para você, esse vai ser o seu ideal. Outra estratégia muito importante e muito interessante para quem está considerando técnicas de estudo ativo é a autoexplicação ou a explicação para outra pessoa. Como funciona a autoexplicação? Vamos supor que você esteja no seu banheiro, escovando seu dente, você está olhando ali no espelho e você está se explicando algum conteúdo. Ou você está no seu trabalho e aí você está num ambiente e tal, fazendo atividades que você já está acostumado a fazer, então que não necessita de muito material intelectual seu para conseguir executar aquela tarefa, e você vai se auto-explicando, vai falando consigo mesmo. Porque o débito e o crédito é assim, assim, assado. Porque em A foi assim, assim. Você vai se parafraseando e vai se auto-explicando determinadas coisas. Isso pode parecer bobeira e para as outras pessoas vai parecer até maluquice, mas esse processo de você explicar algo, tanto para você quanto para outra pessoa, ele é crucial na consolidação dos conhecimentos, e quando você externa isso, você vai encontrando argumentos e que vai fazendo com que os conhecimentos vão se alojando na sua mente e você vai criando mecanismos de conseguir trazer e explicar
e concatenar todos esses conhecimentos. Então, buscando explicar, você consegue encontrar e acessar o conhecimento de maneiras diferentes no seu cérebro para proporcionar uma melhor explicação. Isso funciona melhor quando você está explicando para outra pessoa, porque assim você consegue o feedback. Se a pessoa entendeu o que você quis explicar para ela, quer dizer que você encontrou mecanismos e você acionou o conhecimento de uma forma a trazer aquela informação de uma maneira coerente. E se está coerente de uma forma que uma outra pessoa conseguiu entender, você também está num processo de aprendizagem e memorização ideal, porque esse processo ele gera um envolvimento. Quando você pensa num argumento para explicar determinada situação para uma pessoa, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, isso também gera um envolvimento emocional seu com o conteúdo, o que favorece a memorização. Uma outra estratégia interessante é você criar resumos e mapas mentais. Mas cuidado, eu acabei de criticar os mapas mentais, agora estou falando que é uma boa estratégia? Sim, desde que, sem consulta nenhuma, você pega um papel do zero e comece a criar os seus próprios mapas mentais e os seus próprios resumos. Porque aí é diferente, porque aí você está forçando o seu cérebro a criar um mecanismo de ideias. Você está forçando o seu cérebro a trazer as informações e a concatenar essas informações de uma maneira independente. Esse, sim, é o resumo e o mapa mental que funciona. Mas aí você vai usar no futuro eles para conseguir revisar ou não? Não acho válido. Por quê? Porque o material de revisão mais importante, na minha opinião, é sim o caderno de erros. E mais uma vez, se você quer aprender sobre o caderno de erros, tem tantos vídeos aqui no canal como também o mapa da aprovação, porque eu considero que o caderno de erros ele é o material de revisão supremo, perfeito. Porque nele você vai ter todas as informações necessárias, as informações que você não memoriza e que você tem dificuldade. É por isso que eu acho que você deveria investir mais no caderno de erros e aprender como criar e aprender como fazer, porque ele não é um simples copia e cola, ele não é uma simples repetição das questões que você errou, como muita gente acha. Então, procure aprender como executar o caderno de erros, porque ele sim vai ser um material de revisão eficiente. Todas essas estratégias que eu trouxe é de você estudar ativamente. E aí, a partir do momento que você estuda ativamente, você força o seu cérebro a buscar a informação e você descobre quais informações ele não está conseguindo buscar. E são justamente essas informações que ele não conseguiu memorizar ainda que você tem que jogar no seu caderno de erros para que você tenha mais repetições e mais contato, e um contato mais frequente com esse conteúdo, favorecendo assim a sua memorização para a memória de longo prazo. Tá bom? Aproveitando, eu te convido a conhecer mais sobre o caderno de erros nesse vídeo que está na descrição. Já se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo.